O pastor Hélio, para quem não sabe, não sei se você sabe, a igreja, ela tem um ministério aqui que chama CREDEC. E o pastor Hélio que assume esse ministério de pessoas que é viciadas. Depois, quando ele estiver pregando, ele vai falar direitinho, tá? Só estou apresentando. São pessoas que é dependente químico. Então o pastor Hélio toma, ele que assume esse ministério, ele e a pastora Dita, que é a esposa dele. Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Hélio, por essa alegria de ver o pastor Hélio aqui nessa vigília, Pai. Tantos anos que não tem vindo aqui, mas por causa do seu tempo, da vida, seu ministério. Mas aquele convite que eu fiz para ele, meu Deus, ele não rejeitou, Senhor. E por isso, nessa noite, eu, como ministro também da tua palavra, Deus, eu ministro a palavra na vida do pastor Hélio. Em nome de Jesus. Senhor, na vida da pastora Diva, meu Pai. Senhor, que o Senhor leva eles ali. Meu Deus, em nome de Jesus, nós já repreendemos todo esse espírito de acidente na vida deles. Senhor, leva debaixo da tua proteção, que os teus anjos estejam ali no volante daquele carro, Pai. Meu Deus, que não haja nenhum espírito de sequestro, não haja nenhum espírito de acidente sobre a vida dele. E nessa hora, usa teu filho, Deus, como tu queres. Que nessa noite, pessoas que entram aqui, Deus, até mesmo pensando em desistir. Mas Deus, nessa hora o Senhor mandou essa pessoa aqui para ouvir essa palavra, Senhor. E nós abençoamos a vida do pastor Hélio. E abençoamos cada vida que está aqui nessa noite, meu Pai. Que eles possam sentir o toque do teu Espírito Santo sobre essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus. Eu, quando cheguei aqui hoje, veio passar um filme na minha cabeça. O meu começo foi aqui. E eu não tive a oportunidade, tendo 21 anos na igreja, de pregar aqui. O meu começo foi aqui, passando por aqui. Quando eu entrei por essas portas aqui há 21 anos atrás, eu fiquei com medo e trouxe uma amiga da minha esposa para que os diáconos não fechassem a porta e eles me dessem uma lavagem cerebral. Eu tinha medo de vir aqui. Eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Sou apaixonada. A minha história mudou aqui dentro desse local. A minha história foi mudada aqui, no tabernáculo. A história da minha família foi mudada aqui nesse lugar. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo. Marcos 10, 45. A palavra do Senhor, se você quiser ficar de pé, se você ficar sentado, olha, a Bíblia diz que onde é o Espírito Santo de Deus há liberdade, amém? A palavra diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Você pode ler esse versículo comigo? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Isso tem sido a minha missão. Isso tem sido a minha missão. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava numa situação desgraçada. Adúltero, fumante, alcoólatra. E fui criado aqui no Conjunto IAPI, Pedreira para Lopes. Estudei dentro da Pedreira durante 5 anos para poder ingressar no colégio municipal.
Então, assim, aqui foi a minha infância, aqui foi meu mundo. Eu nasci aqui na rua Formiga. Então, aqui, Lagoinha é a minha casa. E Deus tinha que me salvar no bairro da Lagoinha, tinha que mudar minha história. Mas muitas das vezes, quando a gente recebe uma missão, muitas das vezes algumas pessoas vivem de fama, né? E eu sou uma pessoa que sempre dedico minha vida ao Senhor. Eu não sei fazer nada que não seja produzir frutos. Não sei fazer. Desde quando eu fui resgatado, e muitas das vezes eu sou uma pessoa de bastidor. Eu não sou aquela pessoa que gosta de, eu gosto de ser igual Jesus é, estrategista. E muitas das vezes a gente vai lá, coloca a bomba, vai embora e deixa a bomba explodir e vai embora. E nesses últimos dias, nesses últimos anos, Deus tem me usado fortemente nessa área de tratamento de dependência química. Quando um dia aqui nesse local o pastor Márcio fez um apelo, eu estava por meio, antes daquela pilastra onde eu gostava de sentar, eu sentava na galeria ou aqui. E o pastor Márcio fez um apelo e falou assim: olha, nós vamos lançar um projeto aqui na igreja que chama Sopa, Sabão e Salvação. Então nós estamos precisando de voluntário, de sair de madrugada para distribuir sopa para os moradores de rua. Aí eu você também. Eu falei, eu sou o primeiro, fui o primeiro a levantar. Eu falei, vou ver o que é isso. Irmão Joaquim, uma turma. E aí montou-se a equipe. Eu nem sabia, né? A Diva estava grávida nessa época do nosso segundo filho. Fomos fazer um treinamento ali na Igreja Batista Central. E como ela não podia sair de madrugada, ela falou, eu vou fazer a sopa. Então tinha a equipe das mulheres que fazia a sopa e tinha a equipe dos homens que iam distribuir a sopa. E ali eu pude perceber que aquele povo não precisava de comida. O povo não precisa de sopa. O povo precisa de ser escutado. Eles precisam de um ombro amigo para chorar. Temos algumas oportunidades de ver assim situações de pessoas querendo pular do viaduto e a gente repreender, a pessoa voltar, vir. Assim, eu nunca tive tempo de ir para seminário. Eu fui para seminário depois de 15 anos de ministério. Quando o Senhor me chamou, eu falei, eu vou. E aí eu comecei a distribuir a sopa, comecei a ficar apaixonado. Daí a pouco eu chegava de dia aqui, cedo na igreja, no domingo, e os moradores de rua estavam todos atrás de mim aqui. Muitas das vezes eu sentava nos bancos aqui, e o povo ia arredando para lá, porque o povo era meio cheiroso. E assim começou a criar um tumulto. E a Diva começou a vir aqui, fiquei empolgada com aquela situação. Ela falou, eu vou distribuir também. E na verdade várias pessoas hoje que estão ativas na nossa igreja começaram o ministério da sopa. A Imaculada, que morou na Índia por muito tempo, o Joãozinho, que cuida de missões aqui na igreja, né? Alguns. E na época, aí você fala, nós começamos aqui. E muitas das vezes faltava tudo. Tinha um fusquinha aqui na igreja e uma conta para a gente poder distribuir sopa. E era uma guerra. Tinha hora que a gente chegava com uns latão de sopa aqui, o povo tinha saído com a Kombi, e aí muitas das vezes eu pegava até a casa da minha mãe emprestada para poder a gente distribuir sopa. Arrancava o banco do fusquinha da minha mãe, deixava de guardado, saía, distribuía, e era uma bênção. Aquilo ali foi uma bênção para a minha vida. E uma experiência que eu guardei desse período foi uma vez que em Belo Horizonte estava muito pivete, muitos meninos assaltando, andava em bando, e a Diva estava na Praça 7 ali descendo a rua de São Paulo, e de repente veio aqueles meninos assim correndo para assaltar todo mundo, e a Diva lá bem franzininha lá, né, irmã Joaquim, bem pequenininha, parada no ponto, e o povo já segurando as bolsas, o povo já ia levando. Na época não tinha nem celular, mas os meninos já saíam carregando as bolsas. Era o
almoço que tinha uma parte das pessoas. Ou seja, começou a falar, a irmã da sopa, juntou todo mundo perto dela. E aí a gente começou a perceber que Deus queria mover alguma situação. E um amigo me convidou para mim poder ajudar pessoas que estão com problema de álcool e droga. Na época, há 20 anos atrás, o maior problema que nós tínhamos em Belo Horizonte era problema de maconha, problema de álcool. E eu falei, olha, tinha que chegar a primeira pessoa aí na sua casa, eu morava aqui em cima, na Renascença, você me liga que a gente vai começar nosso ministério. E de fato ele me ligou. E a gente começou o ministério, eu tirando o colchão de dentro da minha casa, umas panelas nós pegamos aqui na favela, e compramos uma cesta básica lá no Bom Marché e levamos a pessoa para poder internar lá em Santa Luzia. Começou o nosso ministério. Isso há muito tempo. E aí começamos aquela luta. Mas eu vi que algo Deus queria fazer comigo ali naquele local. E um belo dia eu comecei a ir, trabalhava, e tinha uma pequena empresa de pronta entrega em Barra Preta. Eu comecei a dar 10% do meu tempo, comecei a dar 20% do meu tempo, comecei a dar 30% do meu tempo, comecei a dar 40% do meu tempo, comecei a dar 50% do meu tempo. Eu queria ficar mais dentro do que lá onde eu estava trabalhando. Mas a minha mãe ainda não entregou a vida para Jesus, e nessa época ela sempre foi muito dura. Ela falou, olha, eu estou sabendo que você está pegando as pessoas aqui na Pedreira, aqui na favela, levando aí para um lugar para recuperar, essas pessoas têm problema de maconha, de álcool. Olha, eu quero te dizer que o dia que meus netos estiver faltando coisa para os meus netos, eu vou pegar um cabo de vassoura e vou sentar na sua cabeça. Eu fiquei, tomei um choque. Eu falei, mas pensei que eu estava fazendo uma coisa que estava sendo bom, ajudando as pessoas. E eu tinha na época um carrinho, um Fiat 147, eu entrei nessa Antônio Carlos aqui e comecei a falar com Deus, Deus, se o Senhor não tiver nada para a minha vida, se eu me libero, porque eu quero ganhar dinheiro. Se não tiver nada para a minha vida, se eu me libero, porque eu quero crescer, eu quero produzir, eu quero trocar as lojas que a gente tem, eu quero fazer as coisas. E naquela tarde de um sábado, Deus, dentro de um barracão, falou comigo, olha filho, larga tudo que você está fazendo, eu conheço seu coração e vai cuidar desse povo. E naquela noite, naquela tarde, eu falei, Deus, mas como assim? Como que é assim? Largar tudo e seguir ao Senhor? Como que é assim, Deus? Como que eu vou fazer isso? E o Senhor falou, largar tudo. Largar. Eu falei, mas Deus, e os meninos, todos pequenos, como que eu vou fazer para alimentar esses meninos? Deus, mas hoje eu tenho uma dívida de mais de 7 mil reais na loja, na época era um valor de um carro zero, uma milha na época. Deus falou comigo assim, eu compro a dívida. Eu falei, mas Deus, você está sendo tão específico comigo, eu vou ser específico com o Senhor também. Para mim tudo bem, eu largo tudo e vou, mas se for, você vai ter que falar com a minha esposa. E aí, quando cheguei em casa, eu fui compartilhar com ela, eu falei, olha bem, aconteceu uma experiência comigo lá hoje, lá na casa de recuperação. Deus me chamou falando que conhece meu coração. Ela falou, peraí, eu estou junto com você. Deus falou comigo aqui também para a gente largar tudo. E ali, naquela tarde, nós tomamos uma decisão ímpar na nossa vida de resgatar outras pessoas. Em menos de 3 meses nós estávamos com os nossos filhos dentro de um sítio, nós largamos tudo aqui. Saindo aqui da nossa casa para a nossa família, foi um choque. Como uma família onde você tem médico, psicólogo, pessoas profissionais liberais, e você fala, olha, eu estou largando tudo para poder servir a Jesus, é um choque. Eu vivi isso. Vivi, talvez no melhor momento da minha vida, com 26 anos, eu tomar uma atitude dessa, de largar tudo e pegar meus filhos de colo e levar para aquele lugar, e a minha família literalmente
me abandonou durante 3 anos. 3 anos eu fiquei naquele sítio sem receber uma visita das minhas irmãs, sem receber uma visita da minha mãe, mas nem por isso deixava de visitá-los, nem por isso deixava de telefonar. E ali naquele local eu tive que serrar minha cama, eu tive que, não pude levar o meu armário de cozinha, não pude levar os meus móveis, eu tive que improvisar tudo para cuidar dentro daquele barracão. Mas ali dentro daquele barracão tinha algo, tinha uma alegria muito grande. A gente se sentia tão acolhido naquele local, tão protegido. Mas a gente também não sabia fazer nada. A única coisa que a gente sabia fazer era orar. E de repente começou a chegar as pessoas. E chegou ao ponto de dentro daquele local ter 40 homens para a gente poder tomar conta. Eu com 26 e minha esposa também com 26 e com 3 meninos pequenos, tomando conta daquele monte de pessoas. E muitas das vezes pessoas de idade, pessoas que poderiam ser meu pai, pessoas que poderiam, não dá para mensurar. A gente começa a pensar, é só por Deus, é só por Deus. Quando Deus te chama, e ali começamos uma história de amor com o Senhor. E muitas vezes na vida da gente, a gente pensa que as coisas são muito fáceis. Fazer festa no céu, querido, é difícil, mas é prazeroso. Fazer festa no céu é difícil, mas é prazeroso. A gente contando uma história, e é muito legal, é bom a gente contar a história, não no final, mas perto do final, porque eu creio que o Senhor Jesus está perto de voltar. Por meio do que você tem que passar por aquilo que nós passamos. Eu decidi a me envolver nesse projeto, de certa maneira, de que ali eu tive que ir para um seminário, ali eu tive que fazer minha graduação em prol daquilo, eu tive que fazer minha especialização em forma daquilo. Então primeiro eu fui fazer teologia, fiz um bacharel, depois eu fui para a universidade, me graduei em serviço social, depois me especializei na área de dependência química. Por quê? As pessoas falavam que Jesus resolvia o problema das pessoas, e eu criei nisso. Mas a pessoa aceitava Jesus, passava um pouco, ele recaía. Eu falei, eu preciso entender o que é isso. E hoje eu entendo que é uma doença. A dependência química, depois que ela instala numa pessoa, é uma doença. E a gente não pode atrever a interromper de qualquer maneira. Existem técnicas e formas de você poder interromper. E nessa minha caminhada eu fui querendo sempre fazer o melhor. E eu sempre na minha vida coloquei algo. Eu falei, olha, eu quero ser o melhor que tiver. Eu quero sempre andar na ponta. Eu não quero fazer... Logo em 2000, a Vigilância Sanitária soltou uma norma para quem quisesse trabalhar com esse tipo de pessoa. Muitas pessoas viraram e falaram, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo mesmo, vou ficar na clandestinidade. Eu sempre quis fazer o melhor. Então eu falei, tem que adaptar dentro disso aqui, eu vou me adaptar dentro dessa forma. E em 2000, nós nascemos aqui na Lagoinha, e muitas das vezes as pessoas falam assim, o Credec da Lagoinha, se eu sou membro aqui, automaticamente o Credec da Lagoinha, o Credec do Reino. O Credec saiu daqui, nós nunca saímos daqui. Eu nunca busquei uma outra igreja, eu nunca fui a outra igreja, eu nunca fui membro de outra igreja. Eu nasci aqui, cresci aqui e sirvo o Senhor aqui. Eu não sou aquele eu não consigo entender aquela pessoa que fica igual macaco, né? Pula aqui, pula ali, ou seja, vai na onda, né? Eu vou na onda dali porque está acontecendo isso, eu vou na onda daqui porque está acontecendo isso. Querido, você tem que ficar onde o Senhor te plantou. Onde te plantou. Esse negócio de ficar um dia numa igreja, outro dia em outro dia... Querido, se você não parar para escutar Deus, talvez na hora que Deus te procurar num lugar para poder te falar, você está na outra igreja. Então muitas das vezes não adianta você ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, não.
pessoas para poder fazer isso. Eu vou fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. E esse ministério quase ninguém quer. Muitos gostam de levar fama, mas pouco gostam de pôr a mão na massa. Muitos gostam de pegar o produto pronto. Na hora que a pedra está bruta, na hora que a pessoa está lá toda arrebentada, na hora que a pessoa está cheia de carrapicho, com piolho, ou seja, com processo, ou seja, sem roupa, sem caráter, sem vergonha, cheio de todo mulambeto, ninguém quer. Depois que recuperou, está bonitinho, todo mundo quer carregar. Todo mundo quer carregar. E uma das coisas que sempre me entristeceu é que as pessoas, na verdade, chegavam, na hora que estava bonitinho, falavam, não, vamos lá, agora você vai lá, vai fazer, e eu sempre não cuidava. A pessoa só, mas Deus abençoe. E a gente foi progredindo, resgatando, caminhando. E eu sempre falei com Deus assim, Deus, o que eu posso fazer mais? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que eu posso fazer mais para te ajudar? Você já fez essa pergunta? Deus, o que eu posso fazer mais? Porque tem pessoas que perguntam para Deus, Deus, o que eu posso fazer menos? Deus que pergunta, o que eu posso fazer menos? Na hora que fala assim, vamos para vigília, não, Deus, tão difícil. Não, vamos para de oração, não, Jesus, não, vamos para a festa, vamos embora. Vamos lá evangelizar? Irmão, é tão frio. Vamos ao monte? Não, irmão, eu tenho uma festa para ir. Mas na hora que a coisa aperta, Jesus, resolve aqui, é o primeiro na fila. Eu costumo dizer lá no ministério que é o seguinte, a pessoa está chegando agora, já quer ir para a janela, né? Tem que andar lá no corredor, tem que ficar em pé um pouco, né? A Bíblia fala assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais vos serão, todas. Foi isso que aconteceu comigo. Eu busquei a melhor parte, de estar sempre na presença do Senhor. E chegou um certo momento no nosso ministério que a gente falou assim, Jesus, eu tenho que ajudar o meu vizinho. Meu vizinho era um pastor que, na verdade, estava lá no Rio Grande do Sul, lá em Tocantins, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul, que eu comecei a falar com Deus, eu quero que o Senhor me faça algo por mim. Depois que eu entendi, me especializei, falei assim, eu quero que o Senhor me mostre no Brasil as pessoas que eu preciso ajudar, e eu quero conhecer todos que têm o mesmo chamado que eu. Porque eram poucos. As pessoas muitas das vezes só chegavam com a gente lá na comunidade para levar alguém. E quando aquela pessoa estava lá dentro, ele falava assim, eu vou aí pregar, eu vou aí fazer isso, eu vou fazer isso e tal. Enquanto a pessoa estava lá, ele ia. Mas depois que a pessoa ia embora, a pessoa não ia embora, nem ia também mais não. Eu falei, Deus, então eu quero conhecer essas pessoas que estão mesmo chamando aqui. E Deus começou a fazer algo tremendo na minha vida há 6 anos. E eu falei, olha, eu vou ajudar esse povo. Vou ajudar do meu jeito. E ajudar do meu jeito é sempre fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. E assim, a gente hoje tem a oportunidade de ver no Brasil o trabalho que os evangélicos têm feito na área de tratamento de dependência química. Gente, que coisa linda. Tem muito irmão trabalhando. Tem irmão recuperando pessoas de Badilona, lá no Tocantins. Tem irmãos que estão lá no Amazonas recuperando pessoas. Hoje nós temos em tratamento no Brasil 60 mil pessoas. Do trabalho que eu faço hoje, aqui em Belo Horizonte, em torno de Belo Horizonte, nós temos 4 casas, mas no Brasil hoje tem mais de 3 mil casas dessas. São pessoas que precisam de ajuda
ajuda, precisam de oração dos irmãos, mas também a gente precisava de algo. No ano passado, eu tive a oportunidade, e eu sempre fui ousado na minha vida, eu sou ousado, eu não aceito não como resposta. Se me der não, filho, você vai ter que... Olha, e isso tem sido uma bênção na minha vida. É você acreditar no seu chamado e não aceitar não como resposta, sabendo que Deus tem o controle de toda a situação. Estou feliz com dinheiro, sem dinheiro, tendo as coisas, não tendo, fazendo, tendo Deus. Olha, se Deus mandar dar o cheque, irmão, pode dar que não falha. Eu tenho vivido isso 20 anos no meu ministério. Eu só acredito num projeto de Deus sustentável. Eu não gosto daquele projeto que a pessoa fica assim, não, comprar, acho que comprar é bom, mas acho que é bom mesmo você depender do Senhor. Depender. Nosso projeto, Credec, ele depende do Senhor e serve a Igreja Batista da Lagoinha. A maior cobertura, o maior investimento que a Igreja Batista da Lagoinha e as outras igrejas evangélicas fazem no Brasil, no Credec, é o investimento de oração. Esse não tem preço. Porque não é fácil fazer festa no céu. Não é fácil você cuidar desse tipo de pessoa. E no ano passado eu coloquei no meu coração que Deus esse ano ia mudar essa situação, porque eu comecei a me envolver tanto com as pessoas, e nessas andanças do Brasil eu comecei a conhecer pastores, mas também comecei a conhecer padres que fazem o mesmo trabalho. E algumas coisas começaram a me incomodar, que eu entrava em algumas comunidades católicas e via que o pessoal, uma estrutura tão legal, as coisas estão acontecendo, e depois de repente eu ia numa estrutura evangélica, as pessoas assim, não querendo organizar, e assim, sempre você tem que falar, irmão, não é assim, tá? Vamos chegar, vamos caminhar. E o ano passado eu coloquei no meu coração que esse ano Deus ia mudar essa situação. E orando com um grupo de pessoas, trabalhando num processo político, nós falamos assim, olha, nós vamos fazer algo que nós vamos colocar uma pessoa lá em Brasília para defender a nossa causa. E aí, oramos e ajudamos uma pessoa a chegar lá. Mas no Brasil nós fizemos um movimento. Nas comunidades que a gente tinha acesso, a gente começou, e se você percebeu, o ano passado, os dois candidatos a presidente da República falaram muito da questão de tratamento de dependente de droga. A droga parece que quase até foi disputa política no segundo turno, né? E aquilo que a gente mexe, acabou a gente conseguindo colocar no projeto, no programa de governo dos dois. Então, para a gente, quem Deus colocasse lá, a gente sabia que a gente poderia, e num certo momento Deus ia mover uma situação. E muito interessante é quando você separa a sua vida para ser um canal de Deus aqui na Terra. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Para Deus te levar em lugares altos. Você já conhece esse hino? Olha, Jesus, você conhece esse hino? É lindo esse hino, mas o melhor mesmo é você viver isso. Senhor, eu quero andar em lugares altos, sem perder a sua característica. Você não esquecer de onde você saiu. Uma das coisas que mais entristece é quando a pessoa vai subindo. Quando chega lá na ponta, ele vira e fala assim, irmão, não vai dar para te atender. Irmão, eu preciso ter uma segurança. A segurança é o Senhor Jesus. A segurança é os anjos do Senhor. Querido, se algum dia na minha vida eu precisar de andar com segurança, filho, Deus vai ter que dar um jeito. Se eu precisar de comprar um carro blindado, não sei como é que vai ser, porque eu não vou comprar. Jesus sabe disso. E aí começamos a fazer alguns movimentos aqui em Belo Horizonte. Deus colocou no meu coração para lançar uma campanha que chama Socorro contra o Crack.
e embaixo está escrito assim: Deus é fiel. Eu comecei a ir para as praças e a gente tem um movimento nos caixões, talvez você já deve ter visto na televisão os caixões aí, e sabe quando a gente chega, a gente vai com os caixões juntos, vai para a Câmara Municipal, a gente leva o caixão, vai para a Assembleia, leva também, vai para a praça, leva, e esse caixão é muito interessante que ele tem um espelho, e tem uma plaquinha, amanhã pode ser seu filho, mas o caixão com o espelho em cima, a pessoa bate o olho em cima assim, ela se vê dentro do caixão. Literalmente, se vê dentro do caixão. Baseado naquela passagem que tem na Bíblia, que há mais sabedoria no velório do que numa festa, e é nessa característica que eu olho. Então lá o povo olha o caixão, o povo fazendo agora dá para ele falar. E a gente tem ganhado voz em alguns espaços, temos sido defendendo essa causa, defendendo essa família. E Deus tem me movido meu coração de trabalhar dentro dessa característica. Quando Ele me deu esse nome, eu falei: Deus, onde que você quer chegar? Onde que você quer chegar? E Deus falou comigo: o céu é o limite. Forte, né? Quando Deus falou isso comigo, eu corri para onde? Para os braços do meu pastor. Falei: pastor, olha aqui para o senhor ver o que Deus deu. Deus me deu esse nome aqui, Socorro contra o Crack. Ele falou para eu fazer isso, isso e isso. Mas a única coisa que eu queria que o senhor orasse, eu não fiz nada, eu só fiz esse papel aqui. Queria que o senhor orasse, porque vai ser uma bomba no Brasil. Vai ser uma bomba. Ele falou: vamos orar daquele jeito que o pastor Márcio, mas vamos orar, filho, vamos orar. E ali daquela reunião nós já saímos agendados de ter um programa de televisão para esse propósito, que ele vai começar essa semana, que chama Resgatados. E a gente começou a fazer um movimento. E quando começamos a fazer esse movimento, Deus começou a mover as águas. Mover as águas. E tudo que Deus ia me falando para fazer desde janeiro, eu fui fazendo. Deus falou comigo que era para eu fazer umas faixas, ir lá no Planalto Central e fazer um ato profético. Eu peguei meu carro, fiz essas cruzes com os banners, viajei lá para Brasília e fiz um ato profético lá em fevereiro. E comecei a fazer, e muito interessante que em janeiro, 4 pessoas do Brasil, eu poderia sair de férias. Eu recebo um telefonema, 2 católicos e 2 evangélicos. Fomos lá para o Piauí passar 3 dias juntos. E começamos a colocar no papel o que a gente tinha de comum que a gente fazia no Brasil na área de tratar a dependência química. E ali fizemos uma carta e demos um nome nessa carta: Carta do Piauí. E quando a gente terminou aquela reunião, eu era o único pastor que estava ali no meio. Eu falei assim: vocês conhecem o poder da oração? Esse cara assim: eu conheço o poder da oração. E tive a oportunidade de compartilhar com aqueles homens o que Deus poderia fazer através daquele papel. E foi muito lindo. Porque nós ali fizemos uma aliança, nós 4. Dentro de uma sala, eu coloquei aqueles papéis, eu abri minha bolsa, tirei um óleo, ungi aquele papel que nós fizemos e orei diante do Senhor. Foi eu que tive a oportunidade de orar e falei: Deus, a tua palavra fala que aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Nós ficamos aqui 2 dias, meninos. Tiramos todas as nossas diferenças, porque era um do sul, 2 do sudeste e 1 do nordeste, e juntamos lá. Mas a nossa causa é nobre. Nós queremos resgatar essas pessoas no Brasil. E começamos ali um choro impetuoso diante de Deus, e oramos ali e apresentamos aquele papel. Querido, eu quero te dizer que depois daquele papel foi um tsunami no Brasil.
foi um tsunami. De janeiro até agora, eu já devo ter ido a Brasília mais de 10 vezes. E nessas idas e vindas, até com a presidente nós já tivemos. Deus faz. Deus faz. E para encurtar, porque senão eu vou pegar o tempo do pastor Joaquim todo, eu vou te contar os últimos 30 dias. Isso vai virar um livro. Hoje nós acertamos isso, nós vamos fazer um livro. Eu acho que o Brasil precisa saber disso. O que ia acontecer? Temos um compromisso de todo lugar que a gente fosse, a gente fotografar tudo. Então a gente tem registro de tudo por onde nós passamos, os 4. Eu conheci o Congresso Nacional só de ver falar, ou então pela televisão. E eu já tive a oportunidade de, esse ano, de pelo menos 50 deputados me escutar. Eu vi a ministra da Saúde só pela televisão. E esse ano eu já tive com ele pelo menos 5 vezes. Eu vi o ministro da Justiça só pela televisão. Eu já tive sentado em reunião com ele. A ministra da Casa Civil também só de ouvir falar. E esse ano eu já tive pelo menos 2 reuniões com ela já. Tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível naquele que crê. E quando, nas 2 últimas semanas, nós fomos entregar um documento do Ministério da Saúde daquilo que a gente acreditava. Aquele papel que a gente fez lá em cima. E infelizmente o ministro não pôde nos receber porque ele tinha um compromisso. Te falo que, se você me perguntar assim, pastor, o que você falou? Não sei. Mas eu abri a boca naquele Congresso Nacional. E desdobrou daquela reunião que em menos de 72 horas nós estávamos diante da presidente da República. Foi bênção. Se você perguntar, pastor, o que você falou? Não sei. Mas tudo aquilo que eu estava engasgado há 20 anos que eu tinha vindo. Do descaso, da irresponsabilidade, do monte de velório que eu já fiz de moço novo, de tanta família desestruturada que eu já vi por causa da droga na minha frente, de tanto zumbi que eu vejo andando em Belo Horizonte, e não tem um que você para para poder conversar que ele não quer ser ajudado. Se você parar um ônibus agora aqui na Cracolândia e fazer da forma certa, não tem um que não quer sair. O grande negócio é fazer da forma certa. Lembra quando eu contei que a gente ia distribuir sopa lá atrás, as pessoas precisam ser escutadas? As pessoas perdem um vínculo em casa e eles vão aliviar a dor de alguma forma. E eu sempre tenho falado que a resposta é da igreja. Isso é responsabilidade nossa. Nós temos que cuidar desse povo. Nós temos que tratar desse povo. Porque eu um dia fui um dependente químico. Se ninguém tivesse parado para poder me tratar, se ninguém tivesse parado para poder me escutar, para me conduzir, para me discipular, eu não tinha dado um bom fruto. E hoje, só para você ter uma noção do que eu estou falando, são pessoas hiperinteligentes, são pessoas que quando chegam a Jesus e entendem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, se tornam tão apaixonados que largam tudo. Larga tudo. E não precisa ter dinheiro não, irmãos. Porque já está acostumado essa vida quando a gente sai sem dinheiro, depois que tem Jesus vai embora. Mas ali no Ministério da Saúde, a gente
gente teve uma oportunidade ímpar. E eu nunca fui em lugar nenhum pedir dinheiro. Dinheiro para mim é consequência. Se Jesus está no negócio, o dinheiro tem que aparecer. Se Jesus está no negócio, o dinheiro tem que aparecer. Por quê? A Bíblia nos diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Se Deus tem te mandado você ir para fora do país, tira o passaporte, que Ele vai te mandar. Se Deus tem mandado você gravar um CD, começa a separar as mãos, que Ele vai te dar o CD. Se Ele tem te chamado para algo, primeiro, não nega fogo. Jesus gosta de homens compromissados, mulheres compromissadas. Jesus não gosta de ninguém sem compromisso. Ele não pegou ninguém desempregado para trabalhar. Você já viu isso na Bíblia? Fulano de tal estava desempregado e Jesus foi lá e chamou ele para poder. Não, um era pescador, outro era tesoureiro, outro era médico, não era assim? Outro era faxineiro, podia ser copeiro, podia ser. Não sei qual é a sua profissão, mas você tem uma profissão. Desempregado não é rótulo. Eles têm rotulado de gente desempregada. Não existe isso na Bíblia. Não existe desempregado na Bíblia, não, irmão. Isso é coisa do diabo. Você tem uma coisa para fazer. Você pode estar sem ganho no momento. Ponto. Eu nunca quis ser um desempregado. Quando eu fiquei 6 meses sem emprego, eu arrumei uma forma de ler a Bíblia todo dia. Eu aprendi a cozinhar, passei necessidade nas coisas, que Deus permitiu. Logo quando eu fui para o Senhor, gente, lá em casa ficou até só com água na geladeira. Eu tive que vir aqui nessa igreja pedir uma cesta básica. Eu tive que vir aqui nessa igreja para poder pagar o meu aluguel e o condomínio. Mas Deus precisava de eu passar por isso, para quebrar o meu orgulho. Eu achava que eu não precisava de ninguém. Talvez você ache que você não precisa de ninguém. Cuidado. A mina vai secar. E na hora que a mina secar, você vai correr para os braços do papai. Papai vai resolver, mas ele vai levar você lá na casa do olheiro primeiro. Dar um bico no vaso, quebrar para construir um vaso de honra. Foi isso que ele fez comigo. Eu achava que não precisava de ninguém, eu era dono do mundo. Hoje eu dou valor num quilo de arroz, você não tem noção. E outra coisa, eu não admito ninguém passar, me pedir, eu chegar no lugar, tiver coisa para a pessoa comer, como eu já passei, eu sei que eu tenho que resolver aquele ali logo, não é amanhã não, é hoje. Você tem que parar o carro, ir lá e resolver a situação. Deus precisa de pessoas. Deus para manifestar aqui na terra, tem gente que não se disponibiliza para nada. Você conhece esse tipo de pessoa? Ô irmão, vou ali fazer a visita comigo. Ô irmão, não dá. Ô irmão, tem gente que me levar ali com o seu carro. Ô irmão, não dá. Ô irmão, tem gente que me acompanhar no meu, irmão. Sempre fica dando. Como é que quer ser usado por Deus? Pede as oportunidades. Declara assim: eu não vou perder a oportunidade de Deus me usar. Tem um monte de gente perdendo a oportunidade, irmão. É privilégio. Eu me sinto, eu falo para todo mundo, como um privilegiado de ter sido escolhido pelo Senhor para servir Ele. Melhor coisa que tem
fazer parte da folha de pagamento do céu. Amém. Amém. Melhor coisa que tem, irmão. Você não precisa de ficar fazendo greve para reajuste, você não precisa de poder pedir aumento, não precisa de esperar medida provisória, nada, irmão, nada, não precisa de nada. Os caras ficam aí lutando, não vou aposentar, não sei o quê. Irmão, não mexe com isso não. Crente não aposenta não, irmão. Crente não aposenta não. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Acabei hoje, amanhã me der. É isso que eu quero. Esse negócio de ficar, não, pega a bengalinha, né, irmão? Vamos lá, me leva pra cá, põe no sol, tira do sol, põe no sol, tira do sol, igual carne. Não dá não. Tem que ficar assim, igual o Joaquim mesmo, aposentou nada, está trabalhando na obra do Senhor, vem aqui na vigília, sempre conhecer esse irmão aqui na vigília. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Está aqui o irmão Joaquim. Quer encontrar com ele? Vem que sexta-feira, 11 horas da noite, você encontra com ele aqui. Há mais de 20 anos eu vejo esse moço aqui. Eu fui restaurado nesse local aqui. Tinha muitas vezes que eu entrava aqui quebrado. E amanhecia o dia e tinha assim, começava a cochilar e ali tomava o leite quente, o Toddy. Ou seja, ele continua servindo da mesma forma. Eu vi ele falando, olha, essa vozinha dele falou assim, olha, Silvana, você não pode ir embora. Já falou isso hoje? Você não pode ir embora antes de tomar um café. Fazer bem, servir. E cada um serve de uma forma. É uma engrenagem para servir ao Senhor. Se não tivesse o irmão Joaquim aqui para poder fazer, quem queria fazer? Eu nunca vi ninguém falando assim, não, pode deixar que eu te substituo. Já alguém? Não aparece um para falar, não, vou segurar primeiro sua mala, vou segurar a Bíblia. Irmãos, tem muita gente vaidosa no meio de nós. Tem muita gente vaidosa. Nessa minha andança, e eu tenho visto e vivido um momento ímpar, nesse momento, muito interessante. Muito interessante. Eu tenho crescido muito nesses últimos 20 dias. Talvez uma dimensão que eu tenha crescido, que pessoas que eu achava que ia chegar perto de mim, não chegavam, mas agora querem chegar. E meu irmão, eu tenho ficado com a melhor parte, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito interessante. Jesus é muito interessante. E lá no congresso, nessa noite, eu tive a oportunidade de ser duro. Confrontei. Eu aprendi isso na igreja, a gente tem que confrontar as pessoas. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo. Resistiu o diabo? Eu filho, não sei o que são não, mas os bichos saem tudo correndo. O cara está bravo demais. E tivemos a oportunidade, e talvez ímpar, de com muita humildade, eu sempre fiz assim. Sempre quando eu vou diante da autoridade, eu levo para ele aquilo que foi bom para mim. No ano passado eu tive com o nosso governador, eu dei um presente para ele, uma Bíblia. Entreguei para ele e falei assim, governador, aqui para o senhor um presente dos crentes. Vai mudar a vida do senhor. A audiência era 10 minutos, eu ficou 1h30 só lendo a Bíblia. Nossa, que coisa interessante, ninguém nunca me deu uma Bíblia. Graças a Deus, está lá. E eu sei que ele está usando. Outro dia me encontrei, olha, eu estou usando.